A única figura pública do mundo que previu que a Primeira Guerra Mundial seria uma catástrofe e não um simples conflito que duraria semanas foi o Papa São Pio X. E a última e talvez a maior provação da vida desse santo, que foi um dos maiores papas de todos os tempos, foi perceber que ele era impotente para evitar esse conflito que seria tão trágico quanto desnecessário. Por isso, quando o imperador da Áustria iniciou a guerra contra o reino da Sérvia, ele enviou um embaixador pedindo ao Papa que abençoasse os exércitos imperiais. E o Papa, que tinha excelentes relações com o Império da Áustria, disse que não poderia abençoar aquela guerra e que o imperador deveria agradecer por não receber uma maldição do próprio Papa. Então, para entender o assunto da Primeira Guerra Mundial à luz dos princípios da Revolução e Contra-Revolução e conhecer como foram esses últimos meses que constituíram uma verdadeira paixão para São Pio X, deixa o seu like e me acompanha no vídeo de hoje. Salve Maria, meus caros! Como bom católico, São Pio X foi um homem na contramão do espírito da sua época, que era o da Belle Époque, que é um período que começa mais ou menos em 1870, após a Guerra Franco-Prussiana, e se estenderia até o início da Primeira Guerra Mundial, onde a Europa desfrutava de paz, não tinha nenhuma guerra em solo europeu, os impérios da Europa colonizavam a África, a Ásia, o Canadá, a Oceania. A opinião pública tinha um estado de espírito de otimismo desenfreado, onde as elites da Europa esperavam que a ciência e a técnica redimissem o homem, ou seja, que chegasse logo um momento onde, pela medicina, pela tecnologia, por novas máquinas, a fome fosse erradicada, todas as doenças desaparecessem, a pobreza fosse solucionada, a vida do homem pudesse ser prolongada indefinidamente, fazendo dessa terra um verdadeiro paraíso ancorado na ciência. E esse estado de espírito levava a antipatizar com a Igreja Católica, que não mudava os seus dogmas, não mudava a sua moral e não aceitava compactuar com os princípios revolucionários de liberdade, igualdade e fraternidade do mundo moderno. Ao longo do pontificado de Pio IX se viu verdadeiras guerras culturais contra a Igreja, como o Risorgimento na Itália e a Kulturkampf na Alemanha, e na época de São Pio X uma série de medidas e leis feitas pelo governo da Terceira República Francesa, sempre visando expulsar a Igreja Católica das relações humanas. Já que não era possível proibir o catolicismo, ao menos que ele se tornasse um fenômeno exclusivamente privado. Decretou-se a separação da Igreja e do Estado, colégios católicos eram fechados, ordens religiosas foram expulsas, hospitais católicos foram fechados, para que se moldasse uma nova França e uma nova Europa baseada na rejeição de todas as tradições cristãs que remontavam à doce primavera da fé, que foi a Idade Média. Exceção notável nesse processo era o Império da Áustria-Hungria, porque a Áustria era uma monarquia que simbolizava a tradição católica na Europa. Os seus monarcas eram todos da casa de Habsburg, que herdaram as prerrogativas dos antigos imperadores do Sacro Império Romano Alemão. Portanto, o Império da Áustria exercia um papel diplomático de garantir em face das nações revolucionárias ou não católicas que o Papa fosse pelo menos respeitado. E só foi possível que o reino da Itália roubasse o patrimônio de São Pedro, ou seja, os territórios pontifícios. Isso só foi possível porque a Áustria estava sendo derrotada numa guerra contra a Prússia, que são os alemães do norte, que tinham o melhor exército da Europa. E claro, se você quer mais vídeos sobre história à luz da fé católica, além de vidas de santos, lembra de se inscrever no canal e ativar as notificações, que toda semana eu vou ter de 1 a 2 novos vídeos para ajudar na sua formação católica, intelectual e espiritual. O Império da Áustria, na época de São Pio X, era extremamente singular, porque era unificado em torno da casa de Habsburg. Você tinha externamente um único governo, que era o governo imperial, mas interiormente você tinha dois países que se governavam de forma autônoma, os territórios diretamente ligados à Casa da Áustria e os territórios do Reino da Hungria. Mas dentro desses países haviam inúmeras minorias culturais, étnicas, linguísticas. Além de austríacos e húngaros, você tinha alemães do sul, tchecos, eslovacos, eslovenos, croatas, romenos, ucranianos, poloneses, e o denominador comum deles era a fidelidade à monarquia de Habsburg, uma vez que eles não eram considerados povos conquistados ou colonizados, porque os Habsburg se expandiram não tanto pela guerra, mas pela diplomacia e por casamentos com as nobrezas das regiões próximas. Então, estes povos eram considerados como feudos
dentro deste grande império da Casa de Habsburg e não eram tratados como povos que devem ser pisados, conquistados, colonizados, mas como membros desse grande mosaico, dessa grande família de almas que, é preciso dizer, além da monarquia, tinha como fator de unidade para a esmagadora maioria dos membros do Império a fé católica. Um império que procurava barrar o avanço da Revolução que estava a serviço do Papa era um empecilho que, evidentemente, precisava ser destruído para que o processo revolucionário na Europa avançasse. O Império da Áustria, essa grande monarquia católica, fazia fronteira com a região mais pobre e atrasada da Europa, que eram os Balcãs. Pobre e atrasada porque há séculos eles tinham sido conquistados pelos turcos maometanos que não fizeram nada para desenvolver a região. O Império Turco, por volta aí em 1904, que foi a eleição de São Pio X, estava se desfazendo, estava caindo de podre, mais ou menos como a União Soviética quando chegou nos anos 90. Com o Império Turco se desfazendo e várias nações pequenas ou aumentando seus territórios ou ressurgindo no mapa pela primeira vez em séculos, como a Bulgária, esses povos pequenos e atrasados naturalmente cairiam na esfera de influência de uma grande potência. E duas disputavam os Balcãs. De um lado, a Áustria, desejando ampliar o império, trazendo esses povos para a esfera de influência da Casa de Habsburgo, integrando no império, facilitando que as igrejas geralmente cismáticas dos Balcãs entrassem em comunhão com a Igreja Católica, como os Habsburgo influenciaram em parte na Ucrânia e começaram a fazer na Romênia, e do outro lado a Rússia, que propagava a ideologia do pan-eslavismo, que era uma doutrina de que todos os povos de origem eslava deveriam formar um bloco coeso liderado pela Rússia. E os países dos Balcãs deveriam ser unificados em torno de uma grande Iugoslávia, que seria um estado satélite do Império Russo. E nos Balcãs, o país mais radicalmente unido, que era um verdadeiro posto avançado da Rússia, era a nação da Sérvia. Os sérvios antipatizavam muito com os austríacos por conta do pan-eslavismo, e essa nação pobre, atrasada e repleta de guerrilheiros ficou furiosa quando, em 1908, o Império da Áustria anexou formalmente a província da Bósnia. E a partir de 1908, os austríacos construíram milhares de escolas, hospitais, ferrovias, desenvolvendo a Bósnia e integrando como uma província no Império. E para evitar que o pan-eslavismo fosse corroendo o Império e garantir a expansão orgânica, onde tanto os austríacos quanto os próprios povos dos Balcãs lucrassem com essa expansão do Império, você passou a ter um projeto de uma monarquia tríplice, ou seja, mantendo um governo imperial unido, mas internamente tendo monarquias autônomas unidas pelos Habsburg na Áustria, na Hungria e na Croácia, dando autonomia proporcionada para aqueles povos. E o maior e mais importante defensor desta ideia da monarquia tríplice era o arquiduque Francisco Ferdinando, sucessor de Francisco José no trono imperial. Por volta de 1911, pequenas guerras já vão acontecendo entre esses países dos Balcãs, e já nessa época o Papa São Pio X disse: "Vejo uma grande guerra". E um pouco depois ele comenta com seu melhor amigo e colaborador, Cardeal Merry Delval: "A grande guerra se aproxima. Deus lançou mão dos mais terríveis flagelos. A guerra está às portas e não passará o ano de 1914. Não me refiro a uma guerra como a da Líbia ou dos Balcãs, mas uma grande guerra". E nem mesmo o cardeal Merry Delval, que era o mais íntimo amigo e colaborador do Papa, entendia por que São Pio X se mostrava tão apreensivo desde 1911, esperando o que ele chamava de um guerrone, quer dizer, uma guerra superlativamente grande, que causaria caos e destruição sem ter vencedores, e seria um verdadeiro flagelo por toda a Europa. Mas as previsões de São Pio X vão ficando cada vez mais sombrias na medida em que se aproxima o fatídico ano de 1914. Por isso, em maio de 1914, durante um consistório que apontaria 14 novos cardeais, São Pio X fez um discurso onde ele já tratou de que aconteceria inevitavelmente uma gigantesca guerra, e ele disse essas palavras tristes e tocantes: "A tragédia que está chegando é uma que eu sou impotente para ajudar os homens a escapar, e que não serei capaz de parar. Tenho o maior ministério da paz. Se eu não puder proteger a segurança de tantas vidas jovens, quem poderá? Quem irá?" E ainda no ano de 1914, quando ninguém
ninguém imaginava que haveria uma guerra de grandes proporções na Europa, São Pio X se encontrou com o Dr. Bruno Chaves, embaixador do Brasil. Quando esse embaixador se despedindo para voltar para o Brasil, o Papa disse essas palavras: "Afortunados vós, que não tomareis parte, e felizes aqueles que não estarão presentes à grande guerra que arrebentará em breve na Europa." E essa preocupação vai consumindo a energia de São Pio X a ponto de que sempre que chega um problema, uma notícia ruim, ele acaba dizendo, por exemplo, ao Almeri Delval: "Tudo isso, porém, ainda é nada em comparação com o que nos trará a guerra que está próxima." E na noite de 28 de junho de 1914, vigília da festa dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, o grande amigo cardeal Almeri Delval encontra o Papa tão abatido e tão apreensivo que ele fica assustado. São Pio X diz: "Il guerrone está quase em cima de nós." O cardeal Almeri Delval então diz: "Santidade, o céu político está sem nuvens. Os diplomatas já estão até preparando suas viagens de férias." E São Pio X responde: "Nós não vamos passar 1914 em paz. Acredite em mim, eminência." E neste mesmo dia, chega a São Pio X um telegrama urgente que traz uma notícia: o arquiduque herdeiro do trono da Áustria, Francisco Ferdinando, foi assassinado por um terrorista sérvio. São Pio X então lê aquilo, deixa o papel cair, simplesmente diz: "Ó mio signore." Então ele, que era um homem forte, corpulento, alto, segundo Almeri Delval, foi se arrastando rezar diante de um tabernáculo numa capela do Vaticano. E ele disse ao cardeal Almeri Delval: "Eis, eminência, a faísca que ateará o fogo da Grande Guerra." Ao longo do mês de julho de 1914, a grande preocupação de São Pio X foi tentar de algum modo impedir que a guerra se desenrolasse, e não tendo nenhum meio humano para isso, porque infelizmente a Europa já não dava ouvidos ao vigário de Jesus Cristo, ele então organizou em Lourdes, ao longo de 22 a 26 de julho, um congresso eucarístico para implorar a Nossa Senhora de Lourdes algum milagre para evitar ou pelo menos mitigar esta catástrofe iminente que ninguém na Europa percebia a não ser ele. Durante julho de 1914, o governo imperial da Áustria descobriu que o príncipe, que é o rapaz que assassinou o arquiduque Francisco Ferdinando, participava da Mão Negra e da Jovem Bósnia, que eram organizações terroristas que tinham orquestrado esse assassinato, e a Mão Negra era equipada, treinada, organizada pelo governo da Sérvia. Então, os austríacos viram que não foi apenas um crime privado, mas foi tornado possível por conta de um estado vizinho. E lançou no dia 23 de julho um ultimato exigindo uma série de medidas, entre as quais a ocupação militar da Sérvia, para então procurar, prender e punir todos os participantes do atentado. O governo da Sérvia, que tinha costas quentes pelos russos, uma vez que a Sérvia era um satélite dos russos, recusou. E então, exatamente um mês depois do atentado, em 28 de julho de 1914, o Império da Áustria, que era aliado e protegido pelo Império Alemão, declarou guerra contra o Reino da Sérvia. Aí São Pio X viu de que a catástrofe tinha se tornado inevitável. Quando ele recebeu o pedido de abençoar o exército da Áustria, ele deu aquela resposta tão severa e tão terrível contra o imperador Francisco José, que era um imperador piedoso, extremamente católico, mas extremamente idoso, e é preciso dizer que ele já não estava muito lúcido. Na verdade, bem pouco lúcido. A Áustria declara guerra contra a Sérvia e o gigantesco Império Russo ordena, através do Tsar Nicolau II, uma mobilização das Forças Armadas. O Nicolau II, que foi o grande Luís XVI da Rússia, ou seja, o homem que, pela fraqueza, covardia, moleza, tibieza, negligência, seria responsável por destruir a própria monarquia, Nicolau II cria uma mobilização parcial apenas para ameaçar a fronteira com a Áustria. Só que os generais e ministros do Nicolau II, sobretudo o chefe do Estado-Maior russo Nikolai Yanuskievich, o ministro da Guerra Sukhomlinov e o ministro das Relações Exteriores Sazonov, decretaram uma mobilização geral. Nicolau II não queria isso, mas ele era um tal molenga, um tal banana, que ele não fez nada para proibir os ministros de desobedecerem as ordens dele, e aí pela primeira vez uma potência começa a interferir num problema que é entre a Áustria e a Sérvia. No mesmo dia 30 de julho, o Império Alemão manda um ultimato para a Rússia: ou vocês cancelam agora essa mobilização geral, ou a Alemanha vai se mobilizar também. Porque os alemães sabiam que a Rússia era uma aliada
da França. E se a Rússia entrasse em guerra contra a Áustria, que é uma aliada da Alemanha, a Alemanha teria que entrar numa guerra em duas frentes ao mesmo tempo. Então, ou os russos paravam agora, ou a Alemanha ia ter que se mobilizar urgentemente também. O Januszkiewicz, para não poder receber nenhuma ordem contrária vinda do Tsar Nicolau II, mandou que quebrassem o telefone e continuassem a fazer a mobilização geral do gigantesco exército russo. Então, nesse mesmo dia 30 de julho, a Alemanha inicia sua mobilização geral. Em questão de poucos dias, a Alemanha declara guerra contra a França e põe em execução o plano von Schlieffen, ou seja, já que não tem como vencer ao mesmo tempo uma guerra em duas frentes, o Império Alemão vai deslocar quase todas as suas forças para invadir a França através da Bélgica e vencer a França tão rápido quanto possível, para depois ter que lidar com o gigantesco exército russo que, mal organizado, mal equipado, de fato demoraria meses para se tornar uma ameaça concreta. Invadindo a França através da Bélgica, os alemães deram a desculpa para que o Império Britânico entrasse na guerra porque a neutralidade da Bélgica, reconhecida em tratados internacionais, foi violada. Então, em poucos dias, por conta da intervenção russa em um assunto austro-sérvio, a Europa se viu mergulhada em uma guerra mundial, da qual logo outras potências como o decadente Império Turco e o Reino da Itália entrariam, e os avisos de São Pio X caíram no vazio. No dia 2 de agosto, vendo essa catástrofe que se desabava sobre toda a Europa, São Pio X, extremamente cansado, alquebrado, disse: meus filhos, eu sofro por todos que morrem em campo de batalha. Ó essa guerra! Eu sinto que essa guerra é minha morte. Mas eu alegremente ofereço minha vida pelas crianças e pela paz no mundo. Nos dias seguintes, quando São Pio X vai dar uma bênção pública no Vaticano, ele já não faz discursos, todo mundo vê que ele não sorri, que ele está distante, porque a única preocupação dele é em se oferecer como vítima expiatória a Deus, implorando que aquela guerra acabasse tão logo quanto possível. No dia 19 de agosto, São Pio X tem uma leve febre e vai ali ficar acamado. No dia 20 de agosto, muito misteriosamente, surpreendentemente, ele entra em agonia e os sinos começam a tocar de modo fúnebre por todo o Vaticano. São Pio X chegou a comentar: talvez em sua bondade Deus queira poupar-me dos horrores que irão se abater sobre a Europa. Em 20 de agosto de 1914, São Pio X recebe os últimos sacramentos, faz suas últimas confissões, diz a Deus, no dialeto de Veneza, do qual ele era originário: Gesù Giuseppe Maria vi dona il cuore dell'anima mia, e morre como a mais ilustre vítima desse conflito, que tinha recém começado, que traria milhões, na casa de dezenas de milhões de mortos para toda a Europa. As consequências da Primeira Guerra Mundial seriam as mais catastróficas possíveis para a Europa. Além de mortos na casa de milhões, quase dezenas de milhões, a juventude francesa, que cada vez mais se mostrava contra toda a esperança humana, católica e monarquista e contrária ao governo republicano e maçônico da França, foi dizimada na Guerra das Trincheiras. O gigantesco Império Russo, que tanto se esforçou em entrar nessa guerra, caiu pela inabilidade de Nicolau II. A Rússia foi tomada pelo dragão do comunismo, que começou os maiores massacres e os maiores genocídios já vistos na história humana até então. O Império Católico dos Habsburgo foi desintegrado e as grandes monarquias da Europa, como do Império Alemão, foram derrubadas, foram impostos governos republicanos nos moldes dos Estados Unidos, que foi a nação que se tornou preponderante nos assuntos do mundo, substituindo o continente europeu e exportando o American Way of Life, ou seja, uma concepção de mundo laica, onde não se trata da religião, mas de viver esta vida num ateísmo prático, com o gozo da vida, procurando prazer num molde quase neopagão, e as instituições tradicionais e aristocráticas da Europa foram derrubadas em prol desta propagação artificial de repúblicas. E como uma falsa reação, no clima de uma Alemanha falida e de uma Itália também frustrada com o pouco que ganhou nessa guerra, a falsa alternativa, o falso tradicionalismo que foi o fascismo, nacional-socialismo, que eram frutos da revolução, aparentando lutar contra ela, porque não era uma reação verdadeira, que só podia ser uma reação católica, ultramontana e monarquista. Tudo isso seria evitado se a Europa tivesse dado ouvidos ao vigário de Jesus Cristo. Mas contaminada pelo processo revolucionário,
o europeu acreditava de que ele tinha se emancipado do jugo de Jesus Cristo e de que ele teria um paraíso na Terra através da ciência e da técnica, e pela ciência e técnica ele construiu as armas que causariam dezenas de milhões de mortos. É claro que nem eu nem São Pio X somos pacifistas, mas uma coisa é lutar em defesa da verdade, em defesa do bem e por uma causa justa. O soldado de Cristo é um agente pacificador, porque a paz é a tranquilidade na ordem, e quando ele faz cessar uma desordem, ele é um verdadeiro promotor da paz. Mas uma guerra desnecessária, uma guerra trágica que só trouxe estas consequências terríveis, é uma guerra que não deveria ter acontecido, onde todos saíram perdedores, principalmente a Europa, que considerava-se livre para não obedecer ao vigário de Jesus Cristo, considerava que a ciência traria todo o progresso do mundo, e foi isso que ela obteve através desse seu não servem contra o Papa e da sua idolatria em prol da ciência e da tecnologia. Deus os abençoe, salve Maria Imaculada e São Pio X, rogai por nós.